A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 4 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel, e o tema neste domingo é a implicação teológica do tabernáculo. Nós vamos trabalhar a questão sistemática que envolve o tabernáculo como tipo e agora como antítipo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na atualidade, ok? O primeiro ponto, meus irmãos, nós temos que destacar ainda dentro de uma introdução que a liturgia do tabernáculo possuía algo sistemático. E o que era esse algo sistemático? Nós podemos compreender sobre dois aspectos. O primeiro é que ele era muito bem organizado, ele era organizado na questão estrutural, pessoal, ritual, cerimonial. Tudo isso era muito bem organizado. E também pelo método, ou seja, os meios, como que isso era feito, como se dava todo esse processo do trabalho litúrgico do tabernáculo. E quando eu falo litúrgico, nós estamos falando de o serviço do culto. Isso é o que define o tabernáculo dentro desse aspecto salvífico, ao qual o pecador se dirigia até lá. Basicamente isso. Quando nós falamos de sistemático, nós estamos nos referindo a esses dois aspectos, que ele é organizado e que também ele tem um método, ou seja, existe uma maneira como era feita. E isso nós vamos nos deparar com as teologias sistemáticas. Uma delas é essa daqui, ó, da Assembleia de Deus, isso da CPAD, da editora CPAD. Aqui tem 9 doutores assembleianos que eles destrincharam assuntos concernentes à nossa doutrina, a doutrina cristã. E aí envolve soteriologia, armatiologia, cristologia, antropologia, ou seja, são muitos assuntos trabalhados dentro dessa teologia sistemática. E aqui nós aprendemos bastante, até recomendo isso para nós. Como professores, meus irmãos, nós precisamos ter recursos para que isso agregue conhecimento e assim nós possamos passar para os nossos alunos, ok? A lição ela vai trazer uma questão de aspectos teológicos, doutrinas teológicas. E aí ela começa falando sobre soteriologia. Porém, meus irmãos, quando nós falamos de teologia sistemática e até mesmo de obras missionárias, evangelísticas, temos que primeiro, meus irmãos, falar sobre o pecado. Então, a lição ela vai falar primeiro sobre a salvação. Mas nós precisamos primeiro falar sobre o pecado. É tanto que na teologia sistemática, primeiro se fala sobre a questão amartiologia, ou seja, do pecado antes da salvação. E por que isso? Porque nós precisamos compreender primeiro qual é o risco que está à nossa frente, a iminência desse risco, para depois compreendermos como que podemos sair disso? Como podemos se salvar disso? Então, eu coloquei aqui de uma forma, eu vou seguir o que está na lição, mas fica uma dica para os irmãos, ok? Primeiro trabalhamos sobre o risco, o perigo eminente a qual o homem está sujeito, o caso, o pecado. E aí eu coloquei aqui dessa forma, a martiologia. E aí essa palavra amártia, ela vem do grego e ela significa erro ou pecado. E o logos, que é o ensino, a doutrina, ou seja, o ensino sobre o pecado, a doutrina do pecado. E aí vem a cristologia, porque Cristo é a solução, é o antídoto para esse pecado. Então vem a cristologia, ou seja, se estuda sobre Cristo. Vamos estudar lá sobre Cristo, ele antes da criação. Vamos estudar os seus nomes, os seus títulos. Nós vamos estudar o seu ministério terreno. Vamos estudar sobre a sua obra redentora, seu estado glorificado. Ou seja, se estuda sobre Cristo. A soteriologia, ela já vai trabalhar a questão da salvação, que aí vem de sotérios, que é salvação, mais o logos, que é o ensino, a doutrina. A pneumatologia também vem do grego, do pneuma, ou ar, vento, sopro, espírito, enfim.
mais o Logos, que é o ensino. Eu coloquei essas 4 doutrinas porque são as doutrinas que a lição está cobrando para esse domingo, ok? O tópico 1 fala o seguinte: o tabernáculo e a doutrina da salvação. Ora, nós precisamos compreender que o tabernáculo, meus irmãos, ele tinha esse papel de purificação. E aí eu coloquei o seguinte: a atividade fim do tabernáculo estava centrada na purificação mediante alguns elementos. E aí nós vamos observar a evidência do sangue, do fogo e da água. Ou seja, todos estes elementos faziam parte de um processo de purificação. O sangue, ele encobria o pecado. O fogo consumia o pecado ali na grelha, ali no altar, né, do holocausto. O primeiro objeto ali, quando se entrava no tabernáculo, nós encontramos fogo, ou seja, na grelha se colocava a vítima, se queimava e ali se tornava em cinza aquela vítima que já estava com o pecado daquele que levou. E a água purificadora, a água sempre lavando, sempre limpando. Então, o papel do tabernáculo estava sempre voltado a essa purificação. É claro que existia o oferecer ofertas, é claro que existia o oferecer a honra, a glória ao Deus Todo-Poderoso, mas ele era muito mais utilizado na questão de purificação de pecado. O tópico 1.1 diz o seguinte: a remissão de pecados. Primeiro nós precisamos definir o que é remissão. E aí, remissão é uma forma de extinção da obrigação pela qual o credor perdoa a dívida do devedor, não pretendendo mais exigi-la. Então, quando nós falamos de remissão, nós estamos falando dessa questão do perdão, extinção da culpa, ou seja, era para ser imputado sobre o homem toda a dívida do pecado que ele mesmo pratica, que ele mesmo se utiliza. Porém, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele tira essa culpa e coloca sobre ele, e assim ele isenta o homem de uma condenação. É claro que envolve outros processos, primeiro arrependimento, o homem tem que se chegar, ele tem que querer isso, ok? Mas isso é outra história, nós vamos dar continuidade, tá? O tabernáculo foi o meio de atuação da graça salvífica de Deus aos homens. Quando nós falamos de graça, nós temos que compreender que graça, ele tem 2 aspectos. Tem a graça comum, que é aquela dada a todos os homens. Na graça comum, o sol que nasce, a terra que produz, a chuva que molha, tudo isso, o ar, tudo isso é graça comum, está para todos os homens, ok? Mas na graça salvífica, não, a graça salvífica é apenas para aquele homem que se arrepende, que ele chega diante do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo os seus pecados e reconhecendo a solução para os seus pecados, que é Cristo Jesus. Então, a graça no Antigo Testamento, ela existiu. Para muitos, não, a graça só aconteceu na Nova Aliança. Não, a graça sempre esteve presente ao longo da história da humanidade. O nosso Deus sempre foi um Deus que disponibilizou graça aos homens, favor. E a graça salvífica está sim no Antigo Testamento, e o tabernáculo é uma prova disso, ok? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito, capítulo 2, verso 11. Então, essa graça, ela está para todos. Basta o homem querer. E ao querer, com certeza o Senhor não lançará fora. Amém? Entendemos o que é o conceito de remissão. Ainda dentro desse conceito, e nós vamos nos alongar um pouco dentro desse conceito, porque tem muita coisa a ser aprendida, né? Então, o fio condutor até a graça de Deus é a humildade. Todo homem que se humilha diante de Deus, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo o Senhor Jesus como seu Salvador, esse homem alcança a graça. A graça, ela precisa ser usufruída, o homem precisa tê-la. E quando ele
a tem, isso faz com que esse homem alcance o favor imerecido de Deus. Veja só o que 1 Pedro 5,5 diz. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, a humildade abre essa porta a qual Deus tem para todos. Ainda dentro do tópico 1.1, nós vamos falar sobre as 4 palavras para milagres da salvação, para o milagre da salvação. A primeira nós temos que observar que é a expiação. A expiação, meus irmãos, está voltada ao pecado, ou seja, quando o homem peca, envolve várias questões relacionadas, várias problemáticas relacionadas ao pecado, ok? E sendo assim, é preciso que isso possa ser reparado. E o nosso Deus trabalha muito bem, ele é muito bem organizado. Então, isso nós vamos ver passo a passo, cada um deles. Mas o primeiro, a expiação, ela servia para quê? Para resolver a questão do pecado, tirar o vírus do pecado. O vírus do pecado do homem, ok? Na redenção, era para resolver o problema do pecador. E a propiciação. Aqui, meus irmãos, o homem infringiu a lei de Deus. Ele transgrediu a lei divina. Então, isso precisa também ser reparado. E na imputação, que é a questão de creditamento, ou seja, esse homem agora, Senhor, dá crédito. Vamos ver isso um por um? Vamos lá. Na expiação, ela é aplicada ao pecado. Por que ao pecado? Porque não dá para resolver o problema do homem, da condenação do homem, se esse homem ele tiver pecado, se ele carregar o pecado. Porém, agora na expiação, esse pecado ele é retirado e também transferido. Não adianta apenas retirar. Vai retirar e vai colocar onde? Precisa retirar e colocar ele em uma vítima. Transferir. Era o que acontecia no tabernáculo. Vinha o pecador trazendo a vítima. Lá ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e ali o sacerdote fazia todo o rito de forma que agora o pecado desse homem ou daquela mulher era passado para um animal. Após ser passado, esse animal ia para o sacrifício. Então, na expiação, aplica-se sobre o pecado. É uma ação aplicada sobre o pecado. Esse pecado precisa ser retirado. Cristo foi o cordeiro que levou essa expiação, ou seja, o pecado saiu de nós, foi para ele e ele levou sobre si os nossos pecados e morreu por nós. Para o quê? Remissão dos nossos pecados. Agora, não está mais sobre nós. Ele levou sobre si. A outra palavra é a redenção. Na redenção é aplicado agora à pessoa do pecador. Agora esse pecador teve o seu pecado retirado pela expiação, mas agora ele precisa ter uma libertação. Ele precisa agora sair de uma condição. E qual é a condição? Escravo do pecado. O pecado o tornou escravo. Na redenção, é como se nós tivéssemos um escravo ali no mercado de escravos e agora chega alguém e fala assim, eu quero comprar esse escravo. E ele compra esse escravo. Ele tira agora esse escravo do mercado e traz ele para o seu reduto. Mas não apenas compra, na redenção não é apenas comprado, na redenção também é dado garantias de liberdade. Agora, esse escravo, ele deixa de ser escravo e ele passa agora a ter uma condição de homem livre. Então, a redenção tem esse papel de tirar o homem de uma condição de escravo e colocá-lo em liberdade, em homem
livre. E aí Colossenses 1, 13 e 14 diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas, estávamos no mercado das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, liberdade, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Agora mudou essa condição. O homem agora não está mais em uma condição de pecado. Muito pelo contrário, agora esse homem está liberto do pecado. O pecado não o domina mais. Ele não tem mais o pecado como senhor da sua vida. Muito pelo contrário, ele mudou de senhor e ele foi transportado, arrancado das trevas para a maravilhosa luz. Amém? A outra palavra é propiciação. A propiciação, ela objetiva a lei e o legislador. Porque quando o homem peca, ele transgride a lei de Deus. E a lei de Deus é pétrea. Ou seja, quando falamos em pétrea, é porque antigamente era cunhado os textos em pedra. E depois que era escrito na pedra, não tinha mais como mudar. Era pétreo. Ou seja, não pode ser mudado. A Constituição brasileira possui artigos que são pétreos, ou seja, não podem ser mudados. Quando o homem peca, ele transgride a lei. E ao transgredir a lei, ele tem uma responsabilidade para reparar isso. Ele precisa se resolver perante a justiça de Deus. Para isso, esse homem precisa chegar até Deus para que Deus perdoe. E ao perdoar, o que acontece? Ele alcança a benevolência de Deus. Porque esse homem agora ele é reconciliado. Na propiciação, esse homem ele é unido novamente, ele é reconciliado. Entenda, ele perdoou, mas ele não fez assim, ó, eu vou perdoar, mas eu não quero conversa. Tudo bem, está perdoado, mas não quero conversa. Não, na propiciação, o perdão, esse homem agora ele é reconciliado. Significa agora que Deus o tem agora como um filho. Há um relacionamento, há uma proximidade. Porque esse homem passou agora o quê? A fazer com que a lei de Deus, os seus preceitos, tudo aquilo que o nosso Deus requer para o ser humano, e ele dá mediante a sua palavra, aquele homem agora passa a seguir. E ao seguir, esse homem não está mais em uma condição de marginalização. Ele não é mais um marginal, ele não está mais à margem da lei. Muito pelo contrário, ele cumpre os preceitos de Deus. Olha só Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, agora com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós fomos reconciliados. Agora não estamos mais à margem da lei, dos preceitos de Deus, muito pelo contrário. A última palavra, a imputação, objetiva acreditação. E o que seria isso? É tornar a justiça de Deus favorável. Agora, esse homem, ele tem uma conta. Todo homem tem uma conta. Tanto o ímpio como o santo. Todos eles têm uma conta. A diferença é que o ímpio tem uma conta para receber o juízo de Deus, enquanto que o santo, ele tem uma conta para receber a justiça de Deus em benefício, em algo favorável a ele. Então, ele agora é beneficiário dentro do reino. Ele pode ter benefícios. Além de ser salvo, vem outros benefícios. Essa imputação foi-lhe imputado essa justiça de crédito. Ganhamos uma conta. Olha só o que Tiago 2,23 diz. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça.
e ele foi chamado amigo de Deus. Qual foi o crédito? Ser amigo de Deus. É o crédito. Foi imputado isso como justiça a ele. Ou seja, foi um benefício. Qual é o benefício? Ser amigo de Deus. A partir de agora o homem tem crédito, o homem pode pedir coisas ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, o tempo todo a oração dominical, a oração do Pai Nosso, está falando, olha, faça isso. Ele pede. Então, esse crédito que nós temos nos dá essa liberdade para pedir também algo ao nosso Pai, ok? Então, isso foi a imputação. E depois desse processo todo, nós temos a justificação. Chegamos na justificação. E o que é a justificação? Justificação é mais que perdoar. Então, vamos lá. No perdão, o pecado ele é removido. Tira-se o pecado. Ou seja, remove a condenação do pecador. Esse é o perdão. Porém, na justificação, esse homem, essa mulher, ele é declarado justo, como se nunca tivesse pecado. A justificação é exatamente isso. Você fica limpo perante o nosso Deus. Se puxar um nada consta, ele nunca vai... O quê? Não tem nada. Eu só vejo o sangue do meu filho. Eu só vejo o sacrifício. Não tem nada. É o nosso nada consta. Cristo é o nosso nada consta. O seu sangue é o nada consta. Ok? Então, ninguém pode nos acusar. Quem poderá nos acusar? Quem poderá imputar alguma coisa de juízo sobre nós? Se nós já fomos justificados por Cristo, Deus olha para nós e ele não vê culpa. Ele não vê pecado. Isso é a justificação. Então, dentro desse processo salvífico da salvação do homem, nós temos todo esse caminho. E mais, tem muitas coisas mais profundas. Mas, basicamente, para nós entendermos, seria isso. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando Adão pecou, o seu ato, ele trouxe uma condenação sobre toda a humanidade. Mas também por Cristo, pelo um só ato, que foi a sua morte na cruz, todos os homens agora têm acesso ao quê? A essa justificação, de tornar-se limpo perante o nosso Deus novamente, ok? E esse é o objetivo do Evangelho, tornar os homens limpos, puros, nada consta perante o nosso Deus. 1.2 diz o seguinte, vivendo uma vida de santidade. Aqui nós já passamos para pneumatologia, a qual é a doutrina do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo possui dois aspectos. O primeiro é a regeneração, que envolve o interior do homem. Esse Espírito Santo ele vai mudando esse homem no seu interior. E o outro é a conversão. Essa conversão ela aparece no exterior. Então, na regeneração, o Espírito Santo vai trabalhando dentro do homem, nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu caráter. Tudo isso o Espírito Santo vai fazendo, seu ministério atuante. Isso depois vai eclodir na conversão, ou seja, no exterior. Esse homem agora, ele passa a ser visto diferente. Ele tem uma nova vida. E ao ter essa nova vida, isso fica evidente, exposto para todos, para o próprio homem e para toda a sociedade que o cerca, ok? Então a santidade é a condição vinculante do homem a Deus. Mediante a santidade, esse homem se mantém próximo de Deus. Mediante a santidade, esse homem mantém a promessa da salvação. Mediante a santidade, esse homem tem acesso, ele tem crédito perante nosso Deus. Mediante a santidade, o pecado não toca.
mediante a santidade, esse homem honra, adora o Deus Todo-Poderoso e ele não vai transgredir a lei de Deus. Então, o ministério do Espírito Santo, ele possui esses dois aspectos, regenerador no interior do homem e conversão no exterior, ok? O tópico 2 diz assim, o Antigo Testamento e o pecado. Eu coloquei aqui Romanos 7,7 que diz o seguinte, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que o apóstolo Paulo está dizendo é exatamente o que nós falamos bem no início. Primeiro se conhece a doutrina do pecado. O não faça isso, não faça aquilo, isso é pecado, aquilo é pecado. É isso que ele está dizendo. Eu conheci mediante a lei. A graça, ela está aí, ela é importantíssima. Porém, eu só conheci o que é pecado mediante a lei. Ela que expôs tudo. Então, no Antigo Testamento, a lei foi muito importante. E na lei havia graça. A lei buscava o quê? Alertar o homem para que o homem não caísse em pecado. É tanto que nós vamos encontrar não faça isso, porque esse não, ele é protetivo. Ele protege o homem de cair no engodo do pecado. Ele protege o homem das consequências que esse pecado traz, e nós vamos ver isso mais adiante. O que vem a ser o pecado? Agora nós entramos na martiologia. Vamos saber um pouquinho sobre o pecado? Primeiro, o que é o pecado? Como definir? É definido como errar o alvo, significa errar o alvo, ok? A natureza do pecado, ela possui dois aspectos. Ela é mediante o que é praticado, mas também ela é congênito. Vamos falar do congênito? Congênito é aquilo que faz parte da natureza do homem. Quando Adão pecou, Eva e Adão pecaram, o vírus do pecado agora passou a toda a criação. Mediante eles foram tendo filhos, o pecado já estava no filho. Mediante seus filhos foram tendo filhos, o pecado foi passando. E o pecado está na natureza do homem. O homem, ele possui essa natureza pecaminosa congênita. Ele é um pecador congênito. Está nele, implícito nele. E o praticado? O praticado é aquele que o homem ele exerce durante a sua vida. Ele mata, ele rouba, ele mente, ele tem sentimentos contrários ao próximo. Tudo isso envolve a prática do pecado. Porém, vamos pensar o seguinte, alguém vai falar assim, tudo bem, mas eu não faço nada disso, eu não minto, eu não mato, eu não roubo. Mas, de qualquer forma, você é um pecador congênito. O pecado está em você. E como retirar esse pecado? Só mediante Cristo. Porque Ele vai mudar tudo isso. Porque pelo pecado de um homem, toda a raça humana se tornou pecaminosa. Porém, pelo o ato de outro homem, o novo Adão, aí toda a humanidade tem acesso ao que é ser redimido, justificado, está em união, reconciliado com Deus, ok? O pecado e sua prática também possui dois aspectos. O pecado ele pode ser cometido, ou seja, por comissão, você faz, executa, eu faço, eu executo, mas também ele pode ser por omissão, eu deixo de fazer. Quando eu deixo de fazer, eu estou sendo omisso. Então, o pecado ele pode ser classificado quanto à sua prática dessas duas formas, tanto por comissão, por fazer, como também por omissão e deixar de fazer. O pecado dentro do homem, ele também possui dois aspectos. O pecado da carne. O pecado da carne é aquele que o homem pratica, por exemplo, ele mata, ele rouba, ele adultera, ele prostitui, ele mente, é aquilo que ele está praticando. E o pecado do espírito é aquele que ele faz no seu interior, na sua mente, quando ele inveja,
quando ele maquina maldades na sua mente, quando ele faz planos para que o outro seja prejudicado, quando ele adultera, se prostitui na sua mente. Ou seja, há esses dois aspectos, aquele que é praticado na carne e aquele que é praticado no seu espírito, ou seja, na sua mente, no seu interior. Seguindo adiante, o tópico 2.2 diz o seguinte: o pecado e suas consequências. As consequências do pecado podem ser vistas no sofrimento, na morte espiritual, também na morte física, também na perdição eterna, ou seja, o homem perde a sua alma e vai para o inferno. Quando olhamos para a sociedade, meus irmãos, nós nos deparamos com as consequências do pecado. E aí, nessa teologia sistemática, é abordado da seguinte forma: quando você vê um hospital, ali é consequência do pecado. Quando você vê um policial, é consequência do pecado. Quando você vê um soldado, é consequência do pecado, porque ali há guerra. Quando você vê a cidade em si, para onde você olha, você vê o pecado. Se você olha um buraco na sua rua, ali tem pecado, porque alguém deixou de fazer algo. E por que deixou de fazer algo? Talvez porque pegou, desviou esse dinheiro, aquele recurso que era para tapar ao asfalto da sua rua. Ou seja, quando olhamos para a sociedade, nós vemos as consequências a qual o pecado gera, traz sobre a humanidade. Ok? Então, o pecado ele gera todos os males possíveis para o homem. O perdão livra o pecador da condenação, entretanto, não poupa das consequências. O homem ele pode pedir perdão e deve. Ele, quando pede perdão, o Senhor o perdoa, o livra da condenação. Da condenação que? De perder a sua alma. Porém, ele vai colher as consequências de seu pecado. Isso não tem retorno. Não tem como passar por cima disso. O homem ele vai colher o que ele plantou. Então, há sim uma consequência mesmo para aquele que teve seu pecado perdoado, porque o pecado perdoado é para salvar a alma do homem. Porém, as consequências, elas virão. O que o homem semear, isso ele colherá. Então, é muito importante nós sabermos disso. As pessoas às vezes falam assim, não, se eu pecar tá tudo bem, Jesus está aí e ele me perdoa. Ok, ele vai perdoar. Porém, o homem ele vai colher o fruto, a consequência, ele vai sofrer toda a questão que implica o pecado. Ele vai sofrer nas suas emoções, ele vai sofrer na sua carne, ele vai sofrer prejuízos de inúmeras formas e isso não tem como voltar. É por isso que nós temos que buscar a santidade, porque ao buscar a santidade, o pecado não nos toca e aí nós não sofreremos. Amém? O tópico 2.2 ainda, ele vai falar que o pecado possui gradação. Algumas pessoas falam assim, não existe nem pecadinho nem pecadão. Olha, existe. Nós não podemos confundir. Pecado é o gênero. Pecado é o gênero. Porém, ele tem gradação. E a palavra de Deus coloca muito bem isso. Grande pecado, nós vamos encontrar em Êxodo 32, no verso 30 ao 31. 1 Samuel 2, 17. Nós vamos encontrar isso. Grande pecado, ou seja, existe uma gradação. Maior pecado, em João 19, 11. Muito grande pecado, 2 Samuel 24, 10. Multidões de pecado, Ezequiel 16, 51. Oséias 13, verso 2. Tiago 5, verso 20. Ou seja, o pecado possui uma gradação. E essa gradação, ela vai implicar na consequência. Então, isso é muito importante. O pecado é o gênero. Todo homem que está em uma condição de pecado, ele está destituído, ele está distante de Deus. Porém, há essa gradação do pecado. Há consequências para isso. E essas consequências, elas estão dentro dessa questão de pode ser muito, pode ser pouco. Pode ser fatal ou não. Ou seja, existe uma gradação de pecado sim, ok? O tópico 3 diz o seguinte: Cristo como centro do tabernáculo. O tabernáculo era o centro da redenção de um povo. Porém,
Cristo é o centro da redenção da humanidade. Lá no tabernáculo se trabalhava a questão salvífica, salvadora de uma nação. Porém, Cristo veio para toda a humanidade, porque Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, ou seja, é para todos. 3.1 diz o seguinte: a Arca da Aliança e a revelação de Jesus. Primeiro nós temos que compreender o seguinte: a Arca da Aliança ela era feita dessa madeira de acácia. A madeira de acácia era uma madeira, uma árvore que ela brotava no deserto, ela tinha algumas características de qualidade, que ela não sofria corrosão muito fácil, ou seja, ela era resistente, ela tinha um cheiro agradável, ou seja, era uma madeira de qualidade. Quando nós falamos da madeira que foi feita a Arca da Aliança, nós temos que ter ciência que essa madeira ela representa a natureza humana de Jesus. Quantas naturezas o Senhor Jesus possuía? E possui duas. Ele possui a natureza humana e a divina, 100% homem, 100% Deus. Então a madeira de acácia representa a natureza humana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perfeito, puro, duradouro, tudo isso esteve presente enquanto o Senhor Jesus caminhou nessa terra de pecado. Ele não se deixou contaminar. No deserto do pecado, ele ficou firme, íntegro, ok? E o revestimento de ouro? O revestimento de ouro já remonta para a sua natureza divina. E a tampa? A tampa ela é muito interessante porque ela foi feita de uma peça só. Uma peça só. E ao ser feita de uma peça só, ela representa que aquela tampa é o trono de Deus. E aí nós temos os dois querubins. Essa representação envolve o quê? A Trindade Santa. Deus, Pai, o Espírito Santo. E quando o sacerdote vinha no Yom Kippur, uma vez por ano, no dia do perdão, pedir perdão pelo pecado do povo e ele aspergia o sangue sobre a tampa, ali os dois seres estavam olhando para o propiciatório, ou seja, olhava para a tampa. Ao olhar para a tampa, o sangue cobria, simbolizava que a Trindade Santa estava ali. Todos estavam observando o quê? O ato. As duas pessoas da Trindade, o Pai e o Espírito, estavam observando o ato salvífico, redentor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu sangue sobre aquela tampa. Quando nós olhamos para a tampa, observamos dessa forma, simboliza o trono de Deus, simboliza o Deus Pai, o Deus Filho, observando o que? A obra vicária de Cristo, ou seja, ele toma o lugar do homem e ali eles observam a ação. E eles têm o que? Prazer nisso, porque é o ministério do Filho, da segunda pessoa da Trindade, atuando, ok? Então, ali nessa arca simboliza exatamente isso, a presença de Deus. Sobre a arca havia a tampa, o trono de Deus. O tópico 3.2 diz o seguinte: a duplicidade, né? o Jesus como sacerdote e como cordeiro. E aqui nós envolve a duplicidade presente na obra vicária de Jesus. A obra vicária, como já falamos, o Senhor, ele assume o lugar, o nosso lugar na condenação. Ele tem uma duplicidade, porque ao mesmo tempo que ele é a vítima, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também é o sumo sacerdote, porque é ele que assiste diante do nosso Deus. Ele que entrou no tabernáculo santo e assim ele apresentou a nós. Ele como Cordeiro leva, mas ele como sumo sacerdote ministra. E ao ministrar, a obra é completa.
a vítima com o pecado e também o ministrante, o sumo sacerdote, aquele que está diante do Deus Todo-Poderoso. E assim nós conseguimos alcançar a graça maravilhosa, salvífica. Gálatas 1, 3 e 4 diz o seguinte: graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o voluntário. Ele se entrega, ele assiste diante de Deus, ele ministra isso, toda essa questão ritual para que o homem possa ser redimido. Nele está tudo, a plenitude. Ele concentra tudo isso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, espero que tenha ajudado, espero que de alguma forma eu possa ter colaborado com os irmãos, ok? Eu peço que, se isso foi útil a você, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, irmãos, professores de escola bíblica, de forma que possamos alcançar outros e assim, de alguma forma, contribuir com a nossa escola bíblica dominical. Meus votos é que você seja uma tocha diante da sua classe, que você consiga, mediante o Espírito Santo, impactar seus alunos e que eles saiam de lá convictos dessa graça maravilhosa, da salvação maravilhosa dada pelo nosso Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.